Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade, esse canal que tem uma vasta produção de conhecimento, né? Reflexões muito produtivas. Então, sejam bem-vindos aqui a mais essa oportunidade, onde nós vamos falar sobre o livro Sol nas Almas. Mas, nesse momento, nós podemos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo meio que nos liga, pelas benesses que Ele traz às nossas vidas a todo momento. Senhor, obrigado. Obrigado pelo amor, pelo carinho, por nos trazer sempre a uma reflexão que busca o profundo do nosso ser, para que nós saibamos sempre intentar pelo caminho do melhor, do progresso, do bem. Mestre Jesus, que sua vontade seja feita em nossas vidas, que assim seja. Muito bem. O livro Sol nas Almas, nós vamos comentar hoje sobre o capítulo 48, O Barco e as Ondas. Então vamos lá. Tentação, a palavra temível. Quase sempre intentamos fugir dela para simplesmente desertar do trabalho e, por consequência, da escola que o trabalho representa, e caímos no logro. Largamos o poço da dificuldade construtiva para arrojar-nos no abismo da inércia, onde arrasamos o tempo. Analisamos aprendizes, testamos máquinas, provamos quitutes caseiros. Tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Se o dinheiro não nos sugere a busca de prazeres desmensurados para os sentidos e não lhe opomos o freio do discernimento, como poderemos saber que ele deve ser utilizado para a criação das alegrias nobres que nos enriquecem a alma? Se o mal não nos convida algum dia a cultuar-lhe os desequilíbrios, e se não lhe resistimos aos impulsos, de que maneira aprenderemos que o bem deve ser incorporado em definitivo ao nosso campo espiritual para ser usado naturalmente por nós como o ar que se respira? Além disso, entendamos que a tentação é o agente que nos pesquisa a reabilitação diante das leis divinas. Se estamos na bengala dos cegos ou no catre dos paralíticos, conquanto a alusão não signifique qualquer desrespeito a eles. Já vivemos sob regime de bloqueio transitório entre as forças da vida e ninguém pode reconhecer de imediato o que faríamos da luz ou do movimento se os tivéssemos ao dispor. Assim é que ninguém se faz claramente conhecido enquanto se encontra sob o guante da expiação ou da prova. Estudemos a tentação quando chegue, pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha. Sabemos o que somos e o que nos cabe fazer. Achamos-nos todos em evolução e, concomitantemente, em tentações que chegam por tabela, cada uma em hora determinada e em problema certo. Saibamos superá-las para crescer e elevar-nos. Sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Recordemos o barco e as ondas que procuram submergi-lo. Sem elas, jamais chegaria ao porto, mas é preciso vará-las sem permitir que entrem nele. Muito bem, a gente traz nesse texto, né, uma riqueza, né, de informações, de palavras, de experiências, né,
Mas o que seria de nós se nós não nos experienciássemos, né? Se a gente não, se a gente vivesse numa tranquilidade, né? Sem essa condição de ser colocado a, a, a fazer ou a sentir situações que não são confortáveis. E senhores do que somos, né? E do que somos feitos até então, né? Com as nossas capacidades, com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades e tal. O que seria de nós se vivêssemos no marasmo, né? Na mesmice, numa condição que não nos provocasse o despertar? Tá aí reflexões que são sempre úteis. A tentação, como o texto expõe, ela pode vir de várias formas, né? De vários jeitos, né? De situações no nosso cotidiano que pode até passar, às vezes, despercebido. Então é a tentação da gente não estar num dia bem-humorado, responder de uma forma simples uma pessoa que está ali alegre, né, que está ali contente, que quer compartilhar alguma coisa com a gente, né? Então tem aquela tentação de responder atravessado, de usar não tão bem as palavras, né, ou o jeito de se comportar. Nós passamos por isso. Mas esse passar por essas situações que parecem ser simples, mas que dependendo de como isso seja levado durante o tempo, né, pode trazer desagrados, né? E se a gente não parar para pensar nisso, a gente pode ser mal interpretado por nós acharmos que é uma coisa natural, né? Mas talvez o natural, né, seria tratar bem, conversar direito, dar mais atenção, né? Fugir um pouquinho daquilo que nos tira a atenção quando a gente está na presença daqueles que nós amamos, né? Nossos familiares, ou na presença dos amigos, né? Que trabalham conosco aí nas fileiras do Espiritismo. Sempre há a, a oportunidade de melhorar e fazer um pouco mais diferente. Para isso, é bom que a gente preste atenção, né? Que a gente tenha a sabedoria. Então, nós somos hábeis em avaliar aqueles que participam conosco, né? Somos hábeis a analisar, né? Aqueles que têm menos experiência, aqueles que muitas vezes, né? Estão há pouco, né? Estudando sobre o espiritismo, participando com a gente nas nossas atividades espíritas, na casa, né? Ou no nosso cotidiano, no trabalho, nós somos hábeis em avaliar eles, né? Nos, nossas rotinas também, nós conseguimos avaliar de tudo, né? Nas nossas profissões, mas falta aquela avaliação, né? Que se faz quando é conosco mesmo. Essa autoavaliação, né? Constante, constante. E o texto também ele vai falar um pouco sobre
o que nós, né, fazemos em relação às nossas posses ou testados, né, em relação ao nosso dinheiro, no pouco ou no muito, o que que a gente faz, né, com isso? Quais hábitos aí que ainda manifesta, né? Quais circunstâncias que ainda a gente emprega, né? No hábito que não seja tão saudável, né? Nas, nos desregramentos aí em relação à alimentação e, que, e outros hábitos que não sejam tão nobres, né? E muitas das vezes as facilidades em relação ao dinheiro fazem com que a gente experimente em um período da vida de coisas que não são boas para a alma, né? Que não vão nos enriquecer para a alma, mas serão experiências que vão nos aproximar do que é bom, do que nos faz bem. E a gente sempre pensa assim que aqueles que não têm bons hábitos, que eles percebam quanto antes isso não vai trazer nada de bom. E muitas vezes, ainda imerso a isso, pode trazer até situações embaraçosas, complicadas, que vão trazer problemas que vão se arrastar durante a vida, e desentendimentos familiares, problemas de trabalho. Então, isso aí a gente pode pensar em muitas coisas, né? Então, se tudo isso que a gente percebe, né, consegue perceber que são situações que são influenciadas pelas condições que são más, né, pelo mal, o texto vai abordar que é dali, né, que desperta essa atenção para a mudança, né, para deixar de participar dessa forma e mudar para o bem. Que ninguém, assim, ache tão distante alcançar, mas que tenha noção que a gente vai substituindo, né, o que não é bom pelo que é bom aos poucos. E isso tem que ser um hábito normal. É, a gente, é, com essa mudança, a gente começa a sentir a segurança, né? Segurança de entender melhor a nossa relação com o que é divino, né? Então, nós temos como exemplo de divindade, né, o Mestre Jesus. Então, quando ele nos assegura, quando ele traz a segurança de que, se confiarmos nele, se dedicarmos a atenção às palavras que ele nos endereçou, né, aos exemplos que ele nos trouxe, a gente vai ter condições seguras para seguir nesse caminho, né, nessa mudança, né, mudança constante, nessa caminhada mais segura. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre que envolve o barco e as ondas, onde na época em que Jesus esteve conosco aqui, ele, no final do dia, né, ao entardecer, passando já, né, para o período ali de troca, né, entre a tarde e a noite, ele falava para as multidões. E ao finalizar,
ele aconselha que os discípulos voltem com uma certa celeridade a Cafarnaum, porque no momento avistava-se, né, ao longe, uma tempestade. E Simão havia sugerido, né, que eles não fizessem esse retorno a pé, que ele já tinha conseguido uma embarcação para atravessar o, o mar, né, o mar ali das as margens do Cafarnaum, que não é bem o mar, né, é um lago, né, extenso, mas um lago, e que eles atravessassem de barco, pois o retorno a pé seria um retorno mais demorado, mais cansativo e tal, e eles já estavam há dias, né, ali naquela região e dormindo, né, ao relento e tal, sem tanta condição para ficar um pouco mais confortável, né. Bom, eles então adentram ao barco. Jesus indicou para eles que ele precisava de um momento, né, depois daquele momento de pregação, ele precisava de um momento para a oração, e os discípulos adentram ao barco e começam a travessia. E chega a um ponto onde é válido ressaltar, né, que 3 dos discípulos que estavam ao barco, estavam todos os discípulos, mas 3 dos discípulos estavam ao barco, João, Tiago e Pedro, eles tinham a experiência, né, de serem pescadores, tal, né, ter trabalhado com isso há muitos anos. Então eles tinham a segurança de, vamos lá que a gente consegue atravessar com tranquilidade antes que essa tempestade chegue, né? Mas a tempestade encontrou com eles e a água que estava mais tranquila por causa dos ventos, ela começou a ficar mais revolta e tal. E eles estavam se dedicando a atravessar com o barquinho, mas eles perceberam que não estava conseguindo, que não estava evoluindo ali, não estava conseguindo chegar ao outro lado da margem, e que eles já estavam muito desgastados ali por estar fazendo força e chovendo, trovejando e a onda tentando invadir o barco ali, o lago ali, né, revolto e tal. Quando um dos discípulos avista o que era a aparência de um homem andando sobre as águas. Quando a gente fala de confiança, é desse momento que nada deve abalar. A gente pode sentir momentos de um confronto interior, uma situação que nos deixa mais chateado, mas que não deva abalar nossa fé. E é nesse momento que eles todos param de remar. E eles percebem que, enquanto eles tentavam avistar o que um tinha anunciado, o mar continua ali, né? As ondas tentam invadir o barco. E uns tentam voltar a remar, mas aí ficou mais difícil ainda e tal. E aí foi quando um dos discípulos presta mais atenção e identifica que é Jesus andando sobre as águas. Nesse momento, o relato não é tão explícito quanto se o problema para Pedro era somente a questão de não conseguir fazer aquela travessia, mas o que, o que transmite na leitura do Evangelho é que
ele tá, ele tá com a sensação de estar abalado por outra situação. Então, demonstra que ele está abalado por outra situação e pergunta a Jesus se era ele mesmo e se ele tinha tanto poder que o fizesse também andar sobre as águas. E é nisso que Jesus chama ele e fala assim, se ele tivesse fé, que ele poderia ir até ele. Então, que a gente pense que, por mais que sejam os desafios da nossa vida e que a gente precisa se dedicar a enfrentá-los, se dedicar a buscar o que é melhor dentro do desafio. Bom, Pedro vai até Jesus. Quando chega perto de Jesus, ele vacila, perde a concentração e nisso ele afunda nas águas. Jesus o estica a mão até ele e o retira da água, mantendo ele sob a água. E nisso demonstra também que Pedro ficou muito abalado com aquela situação, porque sabia que ele poderia perder a vida ali. Mas quando Jesus o conduz até a embarcação, ele deixa claro que ele poderia fazer, ele poderia mudar, sim, a vida dele, de Pedro e todos aqueles que estavam ali vendo a situação, mas que ele poderia ir além e que todos ali tivessem confiança nele, que ele poderia fazer aquilo e muito mais. E é no momento em que ele ordena que aquela condição revolta, né, da tempestade e da água inundando o barco e entrando água dentro do barco, pare, naquele momento ordena que pare. E o relato é que cessa toda a tempestade, toda a água revolta. Bom, uma analogia salutar é que se a nossa vida, tudo aquilo que a gente leva em particular for como um barquinho, que se a gente continuar remando, se a gente continuar fazendo nosso esforço ali, pode vir as situações desagradáveis da vida, podem balançar, pode entrar um pouco de água e tal, mas se a gente continuar, esse barco não afunda. E essa é a segurança que Jesus nos traz, que Jesus nos demonstra, e que toda a pleiade aí de espíritos, né, que trouxeram as psicografias, né, através de médiuns diversos, né, as obras básicas nos trouxe a clareza, né, de um estudo com confiança ali, né, dedicado. A gente encontra ali, né, toda essa segurança da continuidade, toda essa segurança que vai passar, toda a segurança que pode vir tempestade, pode os dias ficarem revoltos, mas que a gente pode e consegue mudar a situação tendo uma persistência constante. Então, não se deixe abalar por situações que têm tempo certo para acabar. Então, o que é eterno são as alegrias, as benesses que Deus nos oferta. E o que é ruim tem data certa para acabar. Que vocês tenham toda a confiança nisso e que acreditem cada vez mais naquilo que Jesus nos trouxe como certeza.
que dias ruins virão, dias maus acontecerão, mas que no final só o bem prevalecerá. Muito bem. Era isso que eu gostaria de falar sobre esse capítulo. E agora, para mais uma reflexão, eu gostaria de ler com vocês o livro Meditações Diárias. Então, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e escrito pelo espírito André Luiz. Então, a gente vai falar sobre pensamento e desobsessão. Falamos de pensamento livre. Analise o corpo de que você serve no plano material, do ponto de vista do autocontrole. É uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. O cérebro, com os centros diretivos da mente, funciona encerrado na caixa craniana, à maneira de usina quase lacrada num cofre forte. Os olhos registram impressões, mas podem conservá-las em estudo discreto. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afeta a estrutura, entretanto, não precisam dizer o que assinala. A voz é produção na laringe sem necessidade de arrojar de si palavras em desgoverno. Mãos e pés, por implemento de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. Os recursos do sexo não atuam sem comando mental. Fácil, assim, verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando aos outros, agindo e servindo como puderes, para que o divino médico jamais nos receba as rogativas em vão. Muito bem. Então, nesse momento, vamos encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade, meus sinceros e profundos sentimentos a você que nos participa conosco, mas essa reflexão, e que Jesus nos abençoe, que nós sigamos fortes, sabendo que Ele vela por nós e dedica todo o seu amor, carinho por nós. Mestre, sua vontade seja feita em nossas vidas. Obrigado, assim seja. Muito bem. Nós agradecemos a participação de todos, muita paz e que Deus abençoe. Obrigado.